Nessa aula, nós vamos falar dos tipos de motor de corrente contínua. Na aula anterior, nós tivemos uma introdução às máquinas elétricas rotativas. A partir dessa aula, nós vamos entrar nos tipos específicos. Então, vamos começar com os tipos de motores de corrente contínua. Gostaria aqui de corrigir um erro que eu cometi no vídeo anterior, que eu disse que o Thomas Edison tinha prometido ao Nikola Tesla um bônus de $50 se ele conseguisse melhorar a eficiência das máquinas de corrente contínua. Na realidade, era $50 mil, né? Uma diferença muito grande no que eu falei e nas cifras que foram envolvidas, tá? Então, peço desculpas. Depois, vendo o vídeo, é que eu fui notar o meu erro, tá? Então, onde eu falei $50, ouça-se $50 mil, que era dinheiro demais da conta naquela época, tá? Há mais de um século atrás, tá? $50 mil faria alguém rico se fosse corrigido para valores atuais, né? Se você imaginar em termos de hoje, $50 mil já dá em torno de R$250 mil. Hoje, né? Há mais de 100 anos atrás, era alguns milhões. Bom, então vamos aos tipos de motores de corrente contínua quanto à ligação. O motor de corrente contínua ele permite uma combinação de ligações e cada uma delas tem as suas características. Isso permite uma flexibilidade e algumas vantagens de uma ligação em comparação com a outra. A primeira que nós vamos falar dela é a ligação em derivação ou ligação paralela, também chamada de ligação shunt, tá? Onde a bobina de campo ou o conjunto de bobinas de campo são ligados em paralelo com a armadura. A armadura é o rotor. Então, isso aqui é a armadura, isso aqui é o campo. Então, no motor shunt, o campo vai em paralelo com a armadura. Ele é o tipo de motor de corrente contínua mais usado no mundo. Essas bobinas de campo elas são feitas com fio de pouco diâmetro, ou seja, fio fino. Isso confere a esse campo uma maior resistência, então vai trabalhar com correntes pequenas. Mas, devido à grande quantidade de espiras, se produz um campo magnético muito forte, tá? Então, apesar de ter uma alta resistência na armadura, trabalhar com correntes pequenas, nós teremos aí um campo magnético bastante intenso, tá? Então, a maior parte da corrente vai circular pela armadura e uma corrente bem menor vai circular pelo campo. Então, essa é uma das características desse motor. Ele tem uma excelente regulação de velocidade. Então, pode ser inserido um reostato em série com a bobina de campo para diminuir o fluxo gerado e aumentar a velocidade, né? Ou diminuir também, né? Então, você pode controlar a velocidade controlando a corrente do campo. Só que você deve ter o cuidado de não eliminar totalmente a corrente de campo, porque senão eliminaria totalmente o campo magnético produzido, né? E isso aí tenderia a fazer o motor disparar.
Motor série ou motor universal. Nesse motor, o enrolamento de campo aqui é ligado em série com a armadura. Então, como a ligação é em série, qualquer mudança na carga causa mudança na corrente de campo. Então, a velocidade do motor varia de muito rápido sem carga a muito lento com cargas pesadas. Em comparação com o motor shunt, o motor série tem um excelente torque de partida, mas a regulação de velocidade é ruim. Então, à medida que você põe carga no eixo desse motor, ele vai caindo a velocidade. E isso pode dar uma diferença de rotação muito grande entre o motor operando a vazio e ele operando com carga. Esse motor recebe a denominação de motor universal porque ele pode tanto funcionar em corrente contínua quanto em corrente alternada. Só que não com as mesmas tensões. O funcionamento em corrente alternada requer uma tensão mais elevada em relação àquela usada em corrente contínua, né? Por conta da reatância indutiva que existe na corrente alternada e não existe em corrente contínua, né? Vai existir um pouco de reatância indutiva na armadura também e, por consequência da influência da armadura no campo, em consequência da rotação dessa armadura, mesmo em corrente contínua. Mas isso aí, comparado com a que ocorre em corrente alternada, é muito, muito menor mesmo. Então, se você pegar, por exemplo, uma furadeira que usa motor universal, essa furadeira funciona em 220 volts. Você for alimentar essa furadeira que funciona em 220 volts, corrente alternada, se você alimentar ela com 220 volts, corrente contínua, quase que imediatamente esse motor vai queimar. Tá? Você vai ter que alimentar com uma tensão em torno de 48 volts para que ela funcione como funcionava em corrente alternada. Tá? A recíproca também é verdadeira, né? Se você tem um motor que está funcionando em corrente contínua com uma determinada tensão, para que ele funcione em corrente alternada, com características parecidas, você vai ter que aplicar uma tensão muito maior. Vamos agora falar do motor de ligação composta, ou motor compound, ou motor série paralelo. Nesse motor, nós temos uma bobina de campo em paralelo e uma bobina de campo em série. Tá? Ou um conjunto de bobinas em paralelo e um conjunto de bobinas em série. Então, esse motor composto, ele possui esses dois conjuntos. Qual o objetivo disso aí? É você reunir as boas características do motor shunt com o motor série. Tá? Então, com isso, você agrega o que os dois tipos têm de melhor, né? Então, esse motor ele vai apresentar um alto torque e um bom controle de velocidade. Na sequência, nós temos o motor com enrolamento de campo independente. Bom, o que é isso? Nesse tipo de motor, você alimenta a armadura com uma fonte e alimenta o campo com uma outra fonte. São fontes independentes, fontes separadas. Então, nesse tipo de conexão, a velocidade da máquina ela pode ser ajustada tanto pela tensão da armadura quanto pela tensão do campo. Então, você pode controlar essas duas tensões aqui, ó, independentemente, ou de maneira conjugada, combinada. Umas observações importantes aqui. Então, nos esquemas que a gente viu,
essas ligações são autoexplicativas, né? Na ligação série, o enrolamento de campo, que é o estator, e o da armadura, que é o rotor, estão ligados em série. Na ligação shunt, os enrolamentos de campo e de rotor são ligados em paralelo. Na ligação composta, nós temos uma mistura dos dois, né? Série e paralelo, né? Tá? E na ligação com enrolamento independente, nós temos duas fontes distintas, uma para alimentar a armadura e outra para alimentar o campo. Olha, não vamos nos esquecer da nossa bibliografia, tá? Os nossos dois principais livros são esse aqui, o do Fitzgerald e o do Del Toro, né? Mas nesse material aqui eu utilizei também o Jordão e uma apostila do professor Júlio César Nietzsche, da Uninter, lá de Curitiba, tá? Uma apostila de máquinas elétricas. E nesse vídeo a gente para por aqui, vamos prosseguir em outros vídeos.